Durante séculos, a humanidade acreditou que a vida só existia aqui, na Terra. Mas hoje, muitos cientistas concordam que não estamos sozinhos. Praticamente toda a civilização humana que já existiu nos diz que não estamos sozinhos no cosmos. Há muito, muito tempo, extraterrestres chegaram aqui e, através de uma mutação controlada de nossos genes, nós nos tornamos humanos. Temos, teoricamente, uma civilização no mundo todo que interage com extraterrestres. E os seres humanos, como somos hoje, possivelmente são a cria genética desses aliens. Somos visitados e eles provavelmente sempre estiveram aqui. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E se ajudaram, por que vieram para cá? E qual era a sua missão? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. A série. A missão. Em 20 de julho de 1969, a missão da Apollo 11 chega ao seu destino e dois homens, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, realmente andaram sobre a Lua. Eles fincam a bandeira agora e você pode ver as estrelas e as listras na superfície lunar. Lindo, simplesmente lindo. Foi a primeira vez na história que seres deixaram suas casas e viajaram pelo espaço até um planeta estranho. Será que foi? Fomos mesmo as primeiras criaturas no universo capazes de viajar para outro mundo? Devido à vastidão do universo e aos bilhões de anos que ele levou para criar nossa galáxia, é tão difícil assim imaginar que isso possa ter acontecido antes, talvez milhares de vezes, e durante milhões de anos. A antiga teoria dos astronautas alienígenas pressupõe que milhares e milhares de anos atrás, até mesmo antes da história registrada, a Terra foi visitada por astronautas de outro mundo. Mas se seres alienígenas viajaram mesmo para a Terra, foi para quê? Eles vieram explorar, roubar, estudar, caçar ou acasalar. Quando Armstrong e Aldrin exploraram a incrível paisagem, eles viram a Lua como uma paisagem deserta. Ela parecia oferecer pouco mais que um oásis sem vida de pedras e poeira. Mas em 1986, outros testes determinaram que a paisagem lunar contém uma alta quantidade de hélio 3, uma fonte de combustível extremamente poderosa, não poluente e não radioativa. Especialistas estimam que uma única nave espacial cheia desse material pode satisfazer toda a demanda de energia dos Estados Unidos por um ano inteiro. Pense bem. Frotas de naves espaciais explorando a Lua e os planetas buscando recursos naturais. Isso explicaria por que a Terra pode ter servido como destino para viajantes de outros mundos? Vamos até lá com equipes de mineradores robôs ou até equipes de mineradores humanos. Escavamos os planetas, extraímos o minério, as naves vêm, pegam o minério e o levam. Bem, se nós fazemos isso, por que não os extraterrestres? Mas se escavadores alienígenas vieram à Terra talvez há milhares de anos, não haveria evidências. Aqui, onde
onde agora é o Iraque, está o que é considerado por historiadores e arqueólogos o berço da civilização. Entre 3.500 e 1.900 a.C., o povo sumério vivia na área fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios foram uma das primeiras culturas a construir cidades reais, com ruas, uma rede de ruas, como em Nova York, onde se tem um quadrado de ruas. Eles inventaram pedras de calçamento, tinham sistema de esgotos, ensinavam agricultura. Os sumérios também inventaram o primeiro sistema de escrita conhecido usando a escrita cuneiforme em tábuas de argila. No século XIX, arqueólogos explorando as antigas ruínas de Nínive descobriram 22.000 dessas tábuas de argila. Quando elas foram traduzidas mais tarde, os textos descreviam várias histórias parecidas com aquelas encontradas na Bíblia judaico-cristã. Toda a história que há no Gênesis, a história do dilúvio, a história de Adão e Eva, todas têm precedentes nos antigos sumérios. Em 1976, o autor Zecharia Sitchin publicou suas próprias traduções dos textos sumérios em uma série de livros chamada de Crônicas da Terra. De acordo com Sitchin, as tábuas de argila descrevem uma raça alienígena conhecida como os Anunnaki, que vieram à Terra extrair ouro. Zecharia Sitchin sugeriu que fomos visitados em um passado remoto porque o planeta de origem dos antigos astronautas precisava de ouro para sua atmosfera. O ouro deles na atmosfera estava acabando. Então eles vieram para a Terra para extrair o ouro daqui e levá-lo ao seu planeta natal. Mas por que ouro? Quais são as propriedades desse metal precioso que podem fazer com que ele valha a pena uma viagem pela galáxia? Eu acho que para os extraterrestres, o ouro seria um importante recurso, como é para nós. Se eles tiverem uma sociedade como a nossa, uma das principais preocupações deve ser com a eletricidade. O ouro é um dos principais condutores. Sua maleabilidade, a possibilidade de se fazer fios e de ser usado em pequenas formas, em nanopartículas, o torna um recurso tecnológico incrível para qualquer tipo de forma de vida que chegue a ponto de lidar com a eletricidade e a tecnologia como nós lidamos. Uma possibilidade interessante é como fonte de energia através de propriedades chamadas efeitos termoelétricos, onde se pode pegar o calor e transformá-lo diretamente em eletricidade. Isso, obviamente, é uma fonte de energia bastante limpa. Com essa capacidade de criar energia e conduzir calor, alguns cientistas acreditam que o ouro também pode ser um bem valioso na construção de naves espaciais. O ouro reflete a luz infravermelha. Infravermelho é uma luz que não é bem vermelha. Então você não a vê, mas interage com o calor dela. A radiação vai interagir com suas moléculas e fazê-las vibrar mais rápido e você vai sentir isso como o calor. Ela forma um ótimo escudo de calor, em parte porque é maleável e você pode deixá-la bem fina, sendo fácil de trabalhar. E ela tem ótimas propriedades de reflexão e proteção ao calor. O único metal que dura de verdade é o ouro. O ouro é indestrutível. Todo o ouro dos tempos antigos ainda existe hoje. Se você vir as teorias de Zecharia Sitchin de que os ETs vieram de outro planeta para o nosso sistema solar, que está em uma órbita elíptica de 3.600 anos, elas dizem que eles ficaram sem minerais e especificamente sem ouro, e precisavam dele para sua atmosfera. Esses extraterrestres primeiro analisam nosso planeta e têm um instrumento para descobrir onde encontrar matéria-prima nesse planeta. Através de seus incríveis equipamentos, eles encontram um planeta que tenha ouro e então decidem ir lá para extrair. Eles enviaram expedições ao planeta Terra. De repente, chegam aqui e os exploradores começam a dizer: nossa, tem muito ouro aqui, mas ninguém está extraindo. E agora precisamos de trabalhadores.
A história que chegou aos sumérios é de que os Anunnaki extraíam ouro na terra. E como costuma ser, os empregados reclamaram dizendo que o trabalho era pesado e que estavam cansados. Eles não queriam mais isso. Então se reuniram e decidiram criar um trabalhador primitivo chamado Adamo. Então eles olham para o que há nesse planeta, o Homo erectus, e dizem: bem, eles não são muito inteligentes e não vão nos obedecer. Então vamos alterá-los geneticamente. Os Anunnaki criaram humanos como uma espécie escrava. De acordo com Zecharia Sitchin, os Adamu foram os primeiros humanos modernos. Eles foram criados pelos Anunnaki há 450 mil anos, quando misturaram geneticamente seu DNA com o do homem pré-histórico. Eles pegaram uma célula de um desses nossos ancestrais e modificaram essa célula através de uma mutação artificial. Mudaram o código do DNA, coisa que nossa genética faz hoje todo dia. Está gravado nas pedras deles. Não é uma coisa inventada. É parte da história dos sumérios. Eles acreditavam que os deuses desceram e os criaram e que eles eram espécies escravas. Eles sabiam disso e não tinham nenhuma crença filosófica sobre o propósito do homem nem nada. Se você acreditar na teoria de Sitchin, de que a humanidade foi criada por ETs para trabalho escravo, de repente ela faz sentido. E quando você vê a explicação da Bíblia sobre o que pode ter acontecido, Adão e Eva, claro, eles podem ter sido dois indivíduos há muito tempo, no início dos tempos. Mas talvez Adão e Eva tenham sido os primeiros dos seres humanos geneticamente criados. Comparações mais próximas entre a Bíblia hebraica e os textos sumérios revelam muitas semelhanças não só nas histórias, mas também na linguagem. Adão é homem em hebraico. Adamu é como os sumérios chamam o primeiro homem. Os escravos Anunnaki. Mas as tábuas sumérias descrevem mesmo uma raça alienígena? Uma raça que conduziu operações de mineração em escala global? Milhares de quilômetros no continente africano, as ruínas de antigas minas de ouro recentemente foram descobertas. A maior concentração pode ser encontrada na África do Sul, onde algumas escavações, de acordo com os cientistas, têm aproximadamente 150 mil anos. Elas estão em áreas onde há abundância de ouro agora. Então é bem possível que eles tenham explorado. A grande pergunta é: como sabemos que não foram os seres humanos que fizeram isso? Por que a teoria dos ETs? Em muitas línguas na África, a palavra nativa para estrela significa aquela que traz conhecimento ou esclarecimento. Algumas culturas africanas acreditam que seres extraterrestres visitaram a Terra durante dezenas de milhares de anos. As lendas Zulus falam em um tempo em que visitantes das estrelas vieram extrair ouro e outros recursos naturais. Essas minas foram trabalhadas por escravos de carne e osso produzidos artificialmente e criados pelo primeiro povo. Estima-se que algumas minas antigas no sul da África tenham 100 mil anos ou mais. Se os humanos não fizeram essa extração há 100 mil anos para ter o metal, então temos que admitir que extraterrestres fizeram isso. Minas de escravos dos alienígenas? Humanos geneticamente criados? Para os que acreditam na teoria dos antigos astronautas, essas ideias não são fantasias elaboradas ou contos de fadas, e sim fatos. Elas mostram evidências da mineração alienígena tempos atrás no continente americano. O Peru é conhecido como a Terra do Ouro. Antigamente, governantes incas se adornavam com ele. E quando os exploradores espanhóis chegaram no século XVI, enviavam navios com seus saques para a Espanha. Naquela época, o ouro era um bem valioso por ser raro e fácil de fazer joias e moedas. E se você pensar nos antigos incas, esse povo usava o ouro como símbolo de status. E muitas culturas achavam que ele vinha diretamente dos deuses. As
pessoas achavam que o ouro era tão puro, tão maravilhoso, que podia curar, e às vezes eles até ingeriam ouro puro. Certamente descobrimos mais e mais com o progresso da arqueologia ao podermos ver as aplicações que elas tinham. Por exemplo, há evidências de que o povo antigo tinha baterias muito primitivas, e o ouro seria muito útil dessa maneira por causa de suas propriedades elétricas e sua conectividade. Não seria surpreendente, então, encontrar evidências arqueológicas de antigas minas de ouro. Mas alguns locais com 50 mil anos foram recentemente descobertos. Em várias áreas do Peru, você vê remanescentes do que podem ter sido as operações de mineração antigas. Estão lá. Em alguns casos, elas têm centenas de metros de profundidade. O ouro é muito fácil de ser extraído, apesar de ser relativamente raro. Os povos antigos usavam muitas técnicas comuns e algumas delas foram usadas até recentemente. E muito disso envolve o uso de água, geralmente para mudar as propriedades da rocha em torno dele, porque com muito calor e depois congelamento, o ouro se solta. Junto ao ouro, há outros locais antigos no Peru que dão evidências de que tiveram quartzo, hematita e ocre vermelho extraídos. Eles são usados para propósitos diferentes. O quartzo é incrivelmente comum. É basicamente dióxido de silicone e parece com vidro. É um ótimo mineral, é duro e pode ser forjado em belas esculturas. Você pode até fazer estátuas de quartzo. E poderia até ter sido usado como dinheiro antes de descobrirem os minerais e o ouro. A hematita e o ocre são bem mais valiosos por causa do óxido de ferro. E particularmente o ocre é importante como pigmento. Então assim que você começa a pintar, até os desenhos de caverna ou qualquer outro tipo de obra de arte, você precisa de cores. E fazer cores pode ser um desafio, e o ocre é uma ótima fonte disso. Também localizadas no Peru estão as famosas linhas de Nazca. As origens desses antigos geóglifos continuam sendo um mistério, mas a área em que as linhas estão localizadas sugere que uma grande escavação aconteceu lá, talvez centenas de séculos atrás. Em Nazca, topos inteiros de montanhas foram removidos. Quer dizer, isso tudo requer maquinário. E eu não estou falando, sabe, de uma pá e de um carrinho de mão, não. Eu estou falando de maquinário sofisticado, porque hoje também nós precisamos de maquinário sofisticado para conseguir esses feitos. O vasto plano localizado no deserto de Nazca pode ser evidência de uma mineração gigantesca realizada há centenas de milhares de anos. Para quem vinha numa nave espacial, Nazca seria um sinal de que você chegou ao local certo, porque assim que você chega a Nazca, você se encontra com uma montanha do planeta Terra, onde existem todos os tipos de matérias-primas existentes em um único lugar e em quantidades muito abundantes. Acho que as linhas de Nazca não são evidência da procura por ouro, mas são evidência de comunicação com possíveis ETs ou deuses vindos de cima. Apesar da controvérsia, uma coisa é certa. A planície e as linhas que marcam a paisagem ao redor não são formações naturais. Mas enquanto cientistas e teóricos dos antigos astronautas continuam divididos sobre quem ou o que criou as linhas de Nazca, eles concordam sobre uma coisa. A chamada faixa de buracos, localizada no Vale do Pisco, é um mistério completo. Nas montanhas do Peru, temos o que é comumente chamado de faixa de buracos. Ela é essa faixa de buracos que foi esculpida ou cavada na encosta da montanha. É um monte de buracos rasos abertos no solo. E há todo tipo de explicação. Algumas pessoas dizem que eram só caçadores procurando animais enterrados. Outras pessoas acham que parece que alguma máquina passou pelo território. Algumas pessoas pensam que era um tipo de mineração sistemática.
Eles precisam de matéria-prima, seja ouro, prata, urânio, o que for. Eles precisam de alguma coisa e enviam algo como transporte. Pode ser um robô sem que nenhum extraterrestre esteja a bordo. E esse robô só vasculha as superfícies e coleta e mede matérias-primas e depois desaparece. Os buracos têm aproximadamente 90 centímetros de distância, medem de 180 a 210 centímetros de profundidade e são milhares. Frequentemente, vemos estruturas regulares como essa e imaginamos que uma pessoa ou uma vida inteligente as fizeram. Mas há vários exemplos na natureza de processos naturais que chegaram a uma larga escala e que chamamos formações padrão. Você vê isso em pequena escala em animais. Veja os leopardos e as zebras. Leopardos têm manchas, zebras têm listas. Surpreendentemente, em escala geológica, alguns processos iguais aos que dão mancha a um leopardo podem formar depressões e áreas elevadas no chão que acabam parecendo buracos. Isso levaria muito tempo em escala geológica, mas nós temos esse tempo e isso pode ser o que restou dele. Arqueólogos sugerem que os buracos eram usados para armazenar grãos, mas teóricos dos antigos astronautas rejeitam essa ideia. É um mistério, porque quem poderia cavar todos esses buracos e para quê? O outro aspecto intrigante sobre a faixa de buracos é que você só pode vê-la de cima. Quando você está lá, você só vê alguns buracos cavados no chão. E isso não significa muito, mas se você estiver no ar, há uma longa faixa com buracos individuais que você pode ver. E você pode enxergar um tipo de mensagem que só pode ser vista de cima. Mas se os antigos alienígenas vieram à Terra buscando por ouro, por que foram embora? Ainda existe mais ouro aqui, como vários outros minerais. Será que as minerações antigas eram meios para outro fim, talvez maior? Ou será que a verdadeira missão alienígena na Terra era caçar a maior presa do universo? O homem. Alamosa, Colorado, 7 de setembro de 1967. Quando um cavalo de 3 anos de idade chamado Snippy desapareceu, seus donos ficaram preocupados e procuraram por ele. Sua busca levou a uma descoberta misteriosa e horripilante. O corpo de Snippy foi mutilado, quase que cirurgicamente. Um exame da carcaça mostrou que a pele e a carne foram cortadas com precisão. O coração e o cérebro foram removidos e um odor de formaldeído exalava dos restos. Uma autópsia também revelou que o fluido cérebro-espinal foi removido. A morte de Snippy assustou a comunidade e está encoberta em mistério até hoje. Desde a mutilação, aproximadamente 50 mil eventos similares foram relatados em todo o mundo, a maior parte envolvendo gado. Mas só depois de meados dos anos 70, as mutilações de gado entraram para a ufologia. Fazendeiros encontravam animais que estavam vivos e saudáveis no dia anterior e de repente estavam mortos. E parecia que tinham sido cortados de maneira bem estranha. Essas partes do corpo pareciam ter sido cortadas de maneira quase cirúrgica. A produtora de televisão e investigadora de OVNIs, Linda Hall, pesquisou o mistério da mutilação animal por mais de 30 anos. Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo a todos aqueles animais. Eram cavalos, vacas, outros animais domésticos encontrados com o mesmo padrão de amputação sem sangue. E as autoridades chamaram de mutilações animais. 266 fotografias de tantos casos. A primeira coisa que senti foi raiva. Depois, fiquei nervosa e depois tive medo. Sentei diante do delegado que me disse: não estamos lidando com predadores, doenças ou cultos satânicos. Estamos lidando com criaturas do espaço.
várias explicações para os experimentos alienígenas com as vacas. Uma é que elas buscavam comida, outra é que procuravam alguma informação sobre organismos vertebrados. E outra é que procuravam um tipo de material genético por algum motivo. A explicação mais próxima que já tive foi de um homem que fez observações muito diretas, próximas e pessoais de não-humanos em seu trabalho para o governo. Ele me disse: a melhor explicação que posso te dar, linda, é de uma colheita genética. Mas depois que você pensa em uma colheita genética na Terra, vem outra pergunta. Por que uma colheita genética na Terra? O que é feito dessa colheita genética? Para que fim? A resposta a essas perguntas pode ser encontrada em nosso passado remoto, nos experimentos bizarros, quase de Frankenstein, praticados por civilizações antigas. Temos muitas descrições antigas do Egito que dizem especificamente que os deuses criaram essas quimeras. Seres mistos ou híbridos. Encontramos pinturas onde você tem um corpo humano com a cabeça cortada e um tubo vermelho saindo dele e próximo a ele a cabeça de um animal. E na imagem seguinte, elas parecem quase tiras de quadrinhos. E na seguinte, você vê o mesmo corpo humano com a cabeça de animal presa ao pescoço. Incrivelmente, há exemplos de seres híbridos, humanos e animais desde tempos anteriores ao Antigo Egito. De acordo com a arqueologia, a antiga Suméria é a civilização de seres humanos mais antiga. E o interessante é o fato de que os escritos mais antigos são cheios de referências a esses seres bizarros que desceram do céu, chamados de Anunnaki. Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. Mas há alguma evidência física desses híbridos de humanos e animais? Se houvesse, não encontraríamos esqueletos? A resposta pode ser encontrada em Saqqara, no Egito, lar da pirâmide mais antiga daquele país. Em 1851, o estudioso e egiptólogo francês Auguste Mariette explorou uma tumba profunda dedicada ao sagrado boi Apis. Dentro dela, havia 2 sarcófagos lacrados e intactos. Mas quando Mariette os abriu, o que havia dentro era chocante. Eles abriram o sarcófago e não encontraram um boi. Encontraram uma massa negra do que se chama betume, um tipo de asfalto. E dentro dessa massa nojenta, encontraram fragmentos de ossos de 7 tipos diferentes de animais esmagados. De acordo com os textos que o acompanhavam, existiram alguns monstros durante o tempo dos egípcios. Então, quem sabe, se os sacerdotes instruíram o povo a destruir esses seres, esquartejando-os, esmagando seus ossos, colocando-os dentro dessa massa e os colocando debaixo de uma tampa, pesando 80 toneladas no sarcófago. Em todo o Egito, nós podemos encontrar restos mumificados de cada animal, mas encontramos esses sarcófagos que contêm esses ossos esmagados. Isso não significaria que os antigos egípcios não queriam que aquelas criaturas retornassem depois de sua morte? Claro que cientistas e arqueólogos acreditam que as antigas histórias gregas e egípcias de híbridos humanos e animais são produtos da imaginação. Mas será que são? Há um período no Egito pré-dinástico em que reinavam os semideuses. Não encontramos restos humanos, não sabemos quem eram eles, mas temos evidências científicas de que, pelo menos, os antigos egípcios acreditavam firmemente que eles comandavam. Se eles são seres humanos como você e eu, se eles vêm de outro lugar, se eles são seres híbridos, nós não fazemos ideia.
E se as antigas civilizações possuíam um conhecimento científico avançado de nossos cientistas modernos? Se eles desvendaram os mistérios do DNA, da clonagem e da modificação genética? Por que isso é tão fascinante? Bom, porque se você olhar pelo aspecto genético, nós estamos no caminho, hoje mesmo, agora, de poder recriar criaturas como essas. Isso é Frankenstein, isso é coisa de ficção científica, mas no Antigo Egito temos exatamente as mesmas descrições, exatamente as mesmas representações de um programa de hibridização muito bizarro que aconteceu milhares de anos atrás. Eles misturam DNA de aliens, animais e humanos, não só há 10 ou 20 anos, mas há milhares e milhares de anos. E por isso há tantas abduções alienígenas, e por isso cada geração é ciclicamente mais avançada que a anterior, até chegarmos à união completa de duas culturas, o grande híbrido. Acho que a resposta claramente é: não estamos sozinhos neste universo e temos inteligência não humana interagindo com este planeta, por motivos ainda desconhecidos para a maioria de nós. Isso nos dá um certo nervoso. Se seres alienígenas vieram para cá, como alguns sugerem, para fazer estranhos experimentos de mutação em animais, eles poderiam ter feito o mesmo nos humanos? E se fizeram, por quê? A vida na Terra existe em uma grande diversidade de formas e tamanhos. Ela pode ser encontrada desde as profundezas dos maiores oceanos aos picos das mais altas montanhas. Mas a grande variedade de formas de vida que vemos hoje é só uma pequena porção do que existiu nesse planeta durante seus milhões de anos de história. Na verdade, cientistas estimam que 97% de todas as espécies que já viveram na Terra estão agora extintas. Período pré-cambriano. A maior parte dos cientistas hoje vai nos dizer que houve 6 grandes extinções durante a história da vida na Terra. A mais recente dessas extinções foi a que ocorreu há 65 milhões de anos e que acabou com os dinossauros. Paleontólogos atribuem essas extinções em massa a causas naturais como quedas de meteoros, enchentes e baixas no nível do mar. Mas outra teoria sugere que essas extinções não foram causadas pela natureza, mas por seres alienígenas. Nos antigos textos sumérios, eles podem controlar o clima, podem causar cheias e fizeram isso com os humanos. Eles eram capazes de produzir seus próprios desastres. Mas as formas de vida agora extintas acabaram por abrir caminho para outras espécies, talvez mais dóceis ou mais desejáveis. A intenção era abrir caminho para a colonização ou para a invasão? E se for, que tipo de tecnologia seria necessária para causar uma mudança tão abrangente? Algumas teorias dizem que temos uma tecnologia agora chamada tecnologia escalar. Podemos aquecer num certo ponto na água com fortes impulsos elétricos, e isso cria um furacão. E abrindo caminho com esse feixe, você pode mover o furacão. Se pudermos fazer isso, e isso é hipotético, se pudermos fazer isso, por que uma cultura alienígena não pode dizer: vamos criar uma era do gelo no planeta Terra? Ela vai matar os dinossauros, mas vai abrir caminho para os alienígenas implantarem os seres humanos na Terra? Os seres alienígenas vieram à Terra para ficar? Poderiam eles, como alguns acreditam, ter plantado sua semente genética? Se plantaram, onde está a prova? Alguns teóricos dos antigos astronautas apontam mitos que descrevem deuses descendo dos céus para acasalar com humanos.
textos antigos falam sobre o fato de que esses deuses que visitaram a Terra em um passado remoto acharam as mulheres terráqueas muito bonitas. Então, em várias ocasiões, encontramos histórias em que esses visitantes, em que eles procriam com mulheres terráqueas. Isso foi mal interpretado, foi mal entendido, como algo divino que veio para cá, mas eram extraterrestres reais. O folclore nativo americano chama esses seres que desceram dos céus para acasalar com mulheres terráqueas de povo das estrelas. Os extraterrestres são o povo das estrelas. Eles não são da Terra. Eles vêm nos visitar. São ancestrais das estrelas. Há uma grande interação com eles. Como em algumas histórias de índios americanos sobre maridos estrela, uma mulher dormindo ao relento olha para uma estrela, acha bonita e quer ir até lá. Pela manhã, ela é puxada para o céu e se encontra com o ser sobrenatural associado àquela estrela, para se tornar esposa do marido estrela. De acordo com a mitologia dos nativos americanos, as esposas desses seres alienígenas ficavam grávidas e davam à luz crianças estrelas. Elas seriam criadas pela mãe nativa até os 6 anos, quando iam viver com seu pai estrela. Histórias parecidas de encontros entre seres celestiais e humanos podem ser encontradas nos antigos testamentos hebraico e judaico-cristão, geralmente chamados de pseudepígrafos ou os livros apócrifos. Há vários exemplos nos pseudepígrafos, os livros que não entraram para a Bíblia, em que as pessoas são visitadas por seres que não são da Terra. Antes da Bíblia se tornar a Bíblia de hoje, havia muitos livros adicionais que faziam parte dela, faziam parte da Bíblia. Eles foram removidos no que foi chamado de Concílio de Nicéia, porque eles continham informação demais, conhecimento perigoso. Em Gênesis 6 se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e fazem sexo com as mulheres na Terra. Esses estranhos fizeram sexo com lindas jovens em nosso planeta. Como anjos podem fazer sexo? Isso é impossível. Em nosso ponto de vista, anjos são algo espiritual, não algo que tem corpo e tem o sentimento do sexo, mas eles fizeram sexo. Nossos ancestrais pré-históricos não podiam entender e acreditavam que esses extraterrestres eram um tipo de Deus. A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Na China, no final do V século a.C., o país foi dividido em 7 estados, cada um comandado por poderosos chefes militares que guerreavam por território e poder. Foi durante essa era turbulenta que a história lendária do Imperador Amarelo surgiu. Um
um grande deus assumiu a forma de dragão. Desceu até o topo de uma montanha onde uma garota, uma jovem donzela, colhia frutas. Quando esse dragão se aproximou, o sol escureceu como em uma tempestade. Ela ficou apavorada e desmaiou. Quando a garota acordou, o sol tinha nascido de novo, o dragão tinha sumido e ela estava grávida. Como a história da Virgem Maria e de Jesus, a história do Imperador Amarelo falava de uma mulher que deu à luz o lendário primeiro imperador da China, que trouxe tempos de grande mudança. Os deuses deliberadamente se uniam a humanos para que pudessem produzir uma raça em que pudessem confiar e controlar um pouco mais. Na minha mente, lendas e mitos são baseados em algo real. Mesmo sendo mitificados, distorcidos e exagerados em muitos casos, eu acredito que há um núcleo de verdade aqui. Outro tema recorrente em textos, mitos e religiões antigos é o de um cataclismo de algum tipo. Geralmente eles vêm em forma de chuvas e de incêndios intensos ou de outra catástrofe devastadora. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Deus pune a humanidade por sua decadência e seus pecados. Ele envia punição em forma de uma grande chuva que destrói quase todas as coisas vivas no planeta, menos Noé, sua família e os animais resgatados por sua arca. Histórias parecidas podem ser encontradas em vários textos antigos. Várias histórias míticas da maioria das civilizações incluem alguma ideia de que há deuses que vêm à Terra em algum momento. Há uma interpretação que diz que essas são descrições literais de visitantes do espaço, não deuses, mas algumas criaturas com tecnologia avançada que chegaram à Terra tempos atrás e criaram a humanidade, trouxeram cultura à Terra, trouxeram a civilização e depois, por algum motivo, partiram. Geralmente por alguma ruptura entre a humanidade e os deuses. Veja o caso das culturas mesoamericanas dos astecas e dos maias. Até o ano de 1500 depois de Cristo, todas elas haviam desaparecido. Mas por quê? Houve um desastre natural de algum tipo ou há alguma outra explicação mais celestial? Em algum ponto, tudo acabou num grande desastre cataclísmico. O mundo que eles conheciam chegou ao fim. Ondas passaram por cima de continentes. Áreas do planeta ficaram debaixo d'água. E o monumento megalítico, que era construído na época, também parou completamente. É isso que vemos em certas áreas, como no Peru, onde blocos gigantescos de granito foram pegos e parcialmente levados ao lugar onde ficariam. Mas aí, tudo parou repentinamente. Por quase 3.000 anos, a civilização maia prosperou na América Central. Entre suas várias realizações, os antigos maias inventaram um calendário incrivelmente complexo e preciso. De acordo com estudiosos, o calendário começa em 11 de agosto de 3114 a.C. O primeiro ciclo do calendário termina 5.000 anos depois, em 21 de dezembro de 2012. Mas por quê? Os maias sabiam de algo sobre o futuro da humanidade? Algo que esquecemos ou preferimos ignorar? Há muito alvoroço gerado agora sobre o fim do calendário maia. No ano de 2012, se ocorrer esse cataclismo ou alguma grande mudança repentina na Terra, então teremos a ideia de que antigos povos, como os maias, sabiam totalmente disso e tinham conhecimento desse tipo de ciclos cósmicos que aparentemente levam a mudanças cataclísmicas na Terra. Isso é inegável. Esse é o tipo de conhecimento avançado
que não esperávamos que eles tivessem. De onde eles tiraram esse conhecimento? Podemos imaginar que ele veio de extraterrestres. Se aceitarmos a ideia de que seres alienígenas deixaram o calendário maia como um tipo de instrumento avançado de aviso, será que eles teriam deixado outros instrumentos astronômicos aqui na Terra? Se deixaram, por que era tão importante para as antigas civilizações o rastreamento das estrelas? As estrelas. Desde o início dos tempos, o homem olha o céu à noite com curiosidade. Estrelas se tornaram temas para lendas, lar dos deuses e, às vezes, o descanso final do homem. Não é surpresa que o homem antigo tenha construído monumentos dedicados a essas maravilhas celestiais. Quando olhamos os monumentos antigos pelo mundo, as estruturas megalíticas, descobrimos que muitos deles são alinhados astronomicamente ao Sol, aos planetas, às estrelas. Vários exemplos podem ser citados. Stonehenge é essencialmente um antigo observatório astronômico. Ele pode ter sido usado para propósitos ritualísticos, pode ter sido usado para propósitos religiosos, mas é bem claro que também foi usado para propósitos astronômicos, para observações. Não é de surpreender que, vendo Stonehenge, as pirâmides, ou talvez as linhas de Nazca, que os povos antigos entendessem os eventos que aconteciam no céu e quando eles se repetiam. Mas por que o homem antigo era tão fascinado pelo céu? E por que ele construiu elaborados monumentos e templos em pedra para acompanhar os movimentos das estrelas? Eles eram simplesmente para ajudar agricultores a saber quando plantar? Ou poderia haver outro propósito, talvez mais profundo? Poderiam eles, como alguns acreditam, tê-los construído como um tipo de sistema de GPS extraterrestre? Nabta Playa, Egito. 800 quilômetros ao sul do Cairo, no deserto de Núbia, no Egito, está um dos locais astronômicos mais antigos já descobertos. Em 1974, o arqueólogo Fred Wendorf quase não percebeu quando viu seus pequenos artefatos em pedra e rocha tombados. É um local intrigante, são apenas formações estranhas em pedra, círculos, alinhamentos em pedra, estranhamente ritualizados com estranhas pedras ao redor. Escavações posteriores dataram o instrumento astronômico em aproximadamente 5.000 a.C., tornando-o quase 1.000 anos mais antigo que a formação incrivelmente similar em Stonehenge. Quando levaram um astrônomo lá, souberam que era um local de cerimônias muito astronômico. O intrigante nesse local é que ele mostra que eles rastrearam estrelas por milhares de anos. E para rastrear estrelas nesse período, eles deviam saber do que chamamos de precessão. O que significa que eles não eram simples astrônomos ou astrônomos antigos. Eles eram astrônomos muito sofisticados. O povo que construiu Nabta Playa há 7.000 anos poderia ter um entendimento avançado de física e astronomia que rivalizasse ou talvez superasse o nosso. E por que eles rastreavam Órion e Sírio? Em 1994, o mistério de Nabta Playa ganhou ainda maior significado quando Robert Oval anunciou uma descoberta surpreendente no Planalto de Gizé, no Egito. A Grande Pirâmide continha 4 longos compartimentos interiores. Oval determinou que eles eram precisamente alinhados com estrelas específicas no céu. Os compartimentos ao sul eram alinhados com o cinturão de Órion e de Sírio, e os ao norte alinhavam com as estrelas do segundo polo. Isso também é muito intrigante. Em termos de engenharia de construção, é muito preciso. Como engenheiro, eu sei que uma coisa é construir uma pirâmide e outra é construir uma pirâmide com esse tipo de precisão.
Oval também provou que as 3 pirâmides de Gizé estão exatamente na mesma ordem e posição das 3 estrelas da constelação do Cinturão de Órion. Mas qual é exatamente o significado do alinhamento dos compartimentos e do desenho das pirâmides? Estamos decifrando a mensagem. A questão é se ela é religiosa ou se é uma mensagem estelar. O fato é que o que temos em Terra é uma imagem da constelação que sabemos agora ser o berço das estrelas. Literalmente, as estrelas nascem lá. E os egípcios acreditavam que seus deuses desciam das estrelas. Isso pode ser um conhecimento de astronomia antiga, ou pode também ser um mapa de onde esses ETs podem ter vindo. Mas por que os antigos eram tão fascinados pelas constelações de Órion e Sírio? Alguns acreditam que a resposta pode ser encontrada do outro lado do mundo, na América do Norte. Cholula, no México, é onde fica a maior pirâmide do mundo. Com mais de 3.000 anos de idade, estima-se que ela levou aproximadamente 1.400 anos para ser terminada. Apesar da pirâmide de Cholula não aparecer muito por causa da vegetação ao redor, ela é, com certeza, o maior monumento já construído por mãos humanas no mundo. Na verdade, o volume da pirâmide de Cholula, de todo o complexo dela, é de 4,45 milhões de metros cúbicos. A grande pirâmide do Egito só tem 2,5 milhões de metros cúbicos de volume. Então, a grande pirâmide de Gizé é bem mais alta que a pirâmide de Cholula, mas quanto ao volume, a pirâmide de Cholula é, de longe, a maior estrutura feita pelo homem já criada no planeta Terra. Construída originalmente pelos Olmecos no 3º século a.C., a pirâmide foi depois adotada e usada pelos toltecas e pelos astecas como um local de rituais religiosos e de sacrifícios humanos. Mas junto com a história de derramamento de sangue, um exame da pirâmide revela que as antigas culturas da região tinham um incrível entendimento de astronomia. É interessante considerar o que o povo asteca pensava da origem delas. Eles não pensavam que elas tinham sido construídas por humanos como nós, que é a nossa teoria de hoje. De acordo com a antiga tradição asteca, a pirâmide de Cholula foi construída por um ser que eles chamavam de gigante. Se você olhar para a cosmologia asteca, vai ver que esses seres gigantescos se identificavam com diferentes objetos celestiais. Eles identificam o planeta Vênus como sendo o construtor da pirâmide de Cholula. Tanto os astecas quanto os antigos egípcios mapearam a maior parte dos planetas no sistema solar milhares de anos antes dos astrônomos europeus. Mas por quê? E ainda mais curioso é o fato das duas culturas ficarem a milhares de quilômetros uma da outra. Arqueólogos reconhecidos nos dizem que todas essas civilizações em torno do mundo, nas Américas, nas remotas ilhas do Pacífico, na Ásia, na África e na Europa, estavam todas desconectadas umas das outras. E que não havia contato com a América do Sul, com o Egito ou com qualquer dessas civilizações antigas. Mas deve ter sido completamente ao contrário. Todas essas antigas civilizações eram ligadas de alguma forma. Mas esses lugares sagrados eram realmente ligados uns aos outros, como propõem os teóricos dos antigos astronautas? Se eram, por quê? Eles são evidências de aliens que vieram para a Terra? Eu tô vendo uma série de luzes bem ali. Eu filmei. Esses relatos que continuamos a receber das pessoas sobre visitas de ETs em naves, para mim, mostram claramente que nós fomos visitados e continuamos sendo. Lá está ele, bem à esquerda. Eles podem deixar fisicamente o planeta em termos de uma civilização, mas continuam a voltar e a nos monitorar por algum motivo.
olha só, tem mais. Se os aliens nos observam hoje, o que estão esperando? Ou será que eles já nos deixaram mensagens à vista, como alguns dizem? ...144 quilômetros a oeste de Londres, no distrito de Wiltshire, o campo inglês praticamente continua como era há milhares de anos. Pequenas fazendas, paredes de pedra e colinas verdes que dão aos habitantes um ambiente de paz e estabilidade. Essa região histórica também tem um grande número de locais sagrados antigos, muitos construídos há milhares de anos. A maioria deles ocorre em um antigo local sagrado. Há monumentos que conhecemos: Stonehenge, Avebury, Silver Hill. Essa é uma pequena área que parece ser uma paisagem manipulada há milhares de anos, onde rituais sagrados aconteciam. Mas em 1978, a tranquila paisagem de Wiltshire se tornou foco de uma controvérsia que persiste até hoje. Hoje, junto aos rastros das máquinas da fazenda, um novo grupo de círculos foi encontrado. Nenhuma pegada humana leva a essas marcas. Lá, esculpidos em campos de trigo, cevada e centeio, estavam desenhos geométricos elaborados. O mais curioso era o fato de que, como as famosas linhas de Nazca no Peru, os desenhos só eram visíveis de cima. Quando você vê pela primeira vez, pensa: o que é que está vendo ali? Aquilo obviamente não é natural. Houve casos centenas de anos atrás do chamado demônio da ceifa. Parecia que algum tipo de demônio ceifava um campo em uma única noite. Mas isso ficou conhecido como fenômeno somente quando esses círculos começaram a aparecer em campos de trigo ingleses. Primeiro eram coisas bem simples, mas eles continuaram acontecendo ano após ano, e a cada ano pareciam ser um pouco mais elaborados. Uma das mais antigas teorias era de que havia algum tipo de redemoinho que os formava, mas quando eles se tornaram mais elaborados, também foram associados à atividade paranormal, particularmente OVNIs. Algumas pessoas disseram ter visto uma luz no campo à noite, e algumas começaram a considerar isso a presença de um OVNI. Esse círculo em um campo em Wiltshire é apenas um de 200 descobertos nas últimas 6 semanas. Para os fazendeiros e para os cientistas, ainda é um grande mistério como eles foram formados e por quem. Evidentemente, a região se tornou foco de intenso interesse para entusiastas de OVNIs e céticos, cada um oferecendo explicações sobre quem ou o que era responsável por esse estranho fenômeno. Mas, se na verdade seres alienígenas de outro planeta eram responsáveis pelos círculos nas plantações, por que eles eram feitos na Inglaterra? Eles tentavam nos contactar? Ou havia pistas incluídas nos desenhos? E a proximidade com Stonehenge e outros locais antigos tinha significado especial? Então você tem essas energias terrenas e essas estruturas antigas, e depois os círculos nas plantações aparecem em torno delas. E muitos círculos parecem ser um tipo de sinal em escrita antiga. É muito interessante. Os círculos nas plantações nos levam de volta a um tempo antes da ciência e do espírito se separarem. Quando éramos inteiros, tínhamos o sentido de completude. E eles ocorrem próximos a locais sagrados, que são de um tempo antigo, quando vivenciávamos essas coisas. Quando vi as primeiras fotografias, eu fiquei realmente assombrada. Isso é coisa de extraterrestres? Estamos lidando com alguém que sabe como curvar o tempo e o espaço? Toda a nossa relação com o universo e com a física quântica, em toda a sua complexidade, foi desviada apenas pelos desenhos nas plantações. Certamente, há uma teoria de que os extraterrestres estão tentando se comunicar em uma larga escala, através da mídia popular, e os círculos nas plantações chegaram aos jornais por todo o mundo. Talvez eles quisessem isso. Eles são cuidadosamente desenhados, não são acidentais, tanto em termos de forma quanto a sua localização. Isso não é ao acaso.
Há uma mente por trás disso que toma essas decisões. Onde está essa mente? Que tipo de corpo há nela? Cientistas lutavam para descobrir uma explicação para o fenômeno, até que em 1991, dois brincalhões confessos, Doug Bauer e Dave Charlie, se apresentaram e admitiram ser os responsáveis. Eles mostraram como faziam os círculos nas plantações em uma única noite usando ferramentas bem simples. E na época as pessoas disseram, bem, essa deve ser a explicação para isso. Mesmo assim, alguns pesquisadores continuaram não acreditando que dois senhores pudessem literalmente criar centenas de desenhos na calada da noite com pouco mais do que algumas tábuas e cordas. Isso foi muito eficiente. Você ainda encontra pessoas que dizem círculos em plantações? Ah, esquece disso, aqueles dois coroas fizeram. Dá um tempo, não seja tão ingênuo. Eles foram feitos por aqueles dois senhores anos atrás. Por que você ainda presta atenção neles? Durante os anos que se seguiram à confissão de Bauer e Charlie, os círculos em plantações continuaram a aparecer nos campos ingleses e em vários locais em todo o mundo. Alguns eram indiscutivelmente trabalho de artistas e de brincalhões. Mas depois de estudar amostras da terra e padrões de dispersão do solo nas terras das fazendas, pesquisadores concluíram ser impossível que todos aqueles desenhos fossem feitos pelo homem. No que consideramos um círculo misterioso que não identificamos como algo feito por pessoas, a cobertura da plantação é linda. É como se 1 milhão de carpetes tivessem caído e deixado aquelas hastes de trigo deitadas paralelas umas às outras. É uma coisa linda de se ver. Quando os falsos são feitos, eles tendem a ser desajeitados e bagunçados porque não receberam a mesma força, são feitos por manipulação humana, o que não os deixa tão bonitos. Em 1991, o famoso biofísico Dr. William Livingood lançou uma nova teoria. Depois de passar 10 anos estudando os locais e as amostras dos círculos nas plantações, ele concluiu que eles foram criados por um sistema complexo de energia que ele chamou de plasma vórtex giratório, que desce de algum lugar bem alto na atmosfera. O biofísico Levengood já analisou mais de 350 amostras de desenhos em plantações em sua carreira. Se Levengood estivesse aqui comigo, ele diria: eu só posso tirar você do chão, posso levar você para cima das plantações. Mas não sei dizer o que põe esse plasma vórtex em movimento. Isso ainda é um grande mistério. As coisas anômalas que acontecem dentro dos círculos nas plantações são, na verdade, indicações de que você está em um círculo verdadeiro, porque as coisas mais estranhas acontecem. Baterias falham, baterias novinhas, as câmeras e celulares não funcionam. As pessoas começaram a ler todo tipo de mensagem nesses círculos em plantações. Dizem que eles têm algum significado digital, que você pode ler aquilo como uma numerologia e encontraria alguma mensagem. As pessoas leem algo neles. Em termos de quem ou o que os forma, não temos como saber. Só temos a ficção científica nos dizendo que vem nos visitar. Então temos que especular sobre de onde isso pode estar vindo. Temos que esperar que sua fonte se apresente para nós. Estamos lidando com viajantes no tempo? Estamos lidando com forças espirituais de alguma dimensão que não compreendemos? Estamos lidando com inteligências avançadas que nem são dessa galáxia, que são de outro lugar? Isso é uma forma de comunicação? As conversas ficam cada vez mais complicadas. Os círculos nas plantações são um contato. Estamos sendo contactados, só não temos os corpos para tocar. Mas temos as evidências que esses corpos nos deixaram. Estou absolutamente convencida de que os círculos em plantações são evidências de vida inteligente. A inteligência nos bombardeando, piscando para nós, acenando. Esses misteriosos círculos nas plantações seriam mensagens ou avisos? Ou eles teriam talvez outro propósito mais profundo? Poderiam ser pistas futuristas nos guiando para nosso destino maior? Ou são símbolos antigos abrindo caminho para a nossa destruição final? Belize, América Central.
Em 1924, o aventureiro inglês Frederick Mitchell Hertz viajou para cá com sua filha Anna para explorar as ruínas da antiga cidade maia de Lubantum. Numa tarde, Anna subiu ao topo de uma pirâmide esperando ver o oceano. Era meio-dia em ponto e ela estava no topo. Quando o sol passou entre as pedras, foi como se elas se movessem e abrissem uma pequena fenda, onde a luz do sol penetrava, atingindo o topo do crânio. Ela desceu correndo toda animada e disse que tinha alguém lá com uma lanterna. O pai de Anna e outros em seu grupo eram grandes demais para caber na pequena abertura na pirâmide. Então, amarraram uma corda em Anna e a desceram pelo buraco. Quando voltou, Anna segurava um estranho crânio de cristal. Uma segunda busca descobriu a mandíbula dele. O crânio, em duas partes, pesava 5 quilos e parecia ser esculpido em uma única peça de rocha de cristal. É o único crânio de cristal que é quase perfeitamente humanoide, é o único que tem uma mandíbula separada. E quando eu digo quase perfeitamente humanoide, a única coisa que falta nele são as suturas no crânio. Era um crânio perfeito. Então, ele sugere que, apesar de ser um crânio humano em cristal, aqueles que o esculpiram sabiam que essa criatura não nasceu. De certa forma, ela veio para esse mundo em perfeição. A aparição do crânio criou uma sensação imediata entre os moradores locais. Quando os nativos o viram, foi como se Deus tivesse voltado. Eles começaram a chorar e a beijar a terra. Eles ficaram muito animados e Mitchell Hertz, vendo isso, o apresentou ao sumo sacerdote. Eles o puseram em altar e 24 horas por dia queimaram fogueiras em torno do crânio de cristal. Os anciãos maias acreditavam que antigamente 13 crânios de cristal foram enterrados em locais secretos em todo o mundo. Atualmente dizem que 7 já foram encontrados. 4 estão em coleções particulares e há um no British Museum, um no Smithsonian e outro no Museu do Quai Branly, em Paris. Todos foram foco de intensos exames, especulações e até de adoração. Muitos nativos e muitas pessoas que trabalham com os crânios de cristal dizem que os crânios de alto conteúdo de quartzo, e principalmente os crânios de quartzo, são os de maior frequência, energia ou vibração possível no plano físico. Então, muitos nativos adoravam ou cuidavam desses objetos porque sabiam que eles tinham, ou sentiam que eles tinham, a maior energia possível no plano terreno. Mas quais são as origens exatas desses misteriosos crânios de cristal? Desde sua descoberta, testes científicos determinaram que os 2 crânios possuídos pelo British Museum e pelo Quai Branly não são artefatos pré-colombianos autênticos. Será que o crânio de Mitchell Hertz também era falso? Nos anos 60, ele passou por testes do curador de arte Frank Dorland e da empresa Hewlett-Packard. Eles usaram tudo de mais avançado que tinham e não encontraram nenhuma marca nele, a não ser em torno da mandíbula. E acho que um pouco em torno dos olhos. Foram os únicos lugares em que viram marcas de ferramentas através de suas técnicas. Na época, a HP descobriu que a temperatura dele sempre se mantém a mesma, não importando se está frio ou quente. Ele foi esculpido contra as linhas do cristal. Se alguém tentasse fazer isso, quebraria ele em milhares de pedaços. Ele é feito de cristal de alto nível eletrônico e eles não têm certeza de onde ele veio. Se você ouvir os acadêmicos, eles dizem que os crânios de cristal são todos de fabricação moderna. Significa que alguém chegou com uma ferramenta e os esculpiu assim. E é aí a grande divergência entre acadêmicos estabelecidos e pesquisadores alternativos como eu, que acham que os acadêmicos não usam todas as evidências disponíveis para chegar às suas conclusões. Resumindo, acreditamos que os acadêmicos estão errados em suas conclusões. Esses crânios são mesmo artefatos antigos? Se não são, quem ou o que os esculpiu? Os crânios de cristal, de acordo com certas histórias, são artefatos alienígenas. Algumas pessoas até acham que eles foram feitos em outro planeta.
Acho que há relações entre crânios de cristal e os extraterrestres. Não necessariamente eles foram esculpidos e criados pelos extraterrestres. Eu soube que eles foram criados por humanos, mas foram criados especificamente como registro para civilizações alienígenas. Pode realmente haver algum tipo de informação codificada guardada dentro desses crânios? E se houver, como ela pode ser lida? Uma lenda diz que há 13 crânios e que, quando os 13 se reunissem, algo significativo mudaria no mundo. Lendas sugerem que há 12 mundos complementares por aí, planetas habitados por espécies inteligentes. Agora, nós pertencemos a esses mundos, ou a esses planetas, e nosso planeta Terra é chamado de planeta das crianças. Eles também sugerem que esses 13 crânios de cristal que supostamente existem no planeta Terra foram trazidos para cá de cada um dos 12 planetas. E que o 13º é o que aparentemente contém toda a informação de todos os 12 mundos diferentes. Dentro de cada crânio de cristal, há informações guardadas. A IBM já mostrou que o cristal de quartzo pode guardar milhões de gigabytes de informação. Na verdade, qualquer cristal de quartzo ou um crânio de cristal pode guardar muito mais informação que qualquer computador que temos hoje. Então, quando esses crânios de cristal forem reunidos, eles vão começar a interagir uns com os outros. E, enfim, um grande conhecimento e informações condensados serão trazidos até nós. Essa é a lenda dos crânios de cristal. Mas, como sustentam os teóricos dos antigos astronautas, por que alienígenas visitantes deram o crânio de cristal aos maias? Para que propósito? O crânio é um tema muito importante para os maias. Quando você observa os monumentos maias, vê crânios esculpidos para todo lado. Eles usam isso para representar calendários. E é ao calendário maia que muitas pessoas recorrem quando discutem a possibilidade de um novo Armagedon. Os crânios são relacionados a isso? O atual mantenedor do crânio de Meteorheads acredita que sejam? Faltam poucos anos para 2012. Todas essas coisas acontecem, as guerras e tudo mais. E eu acho que os crânios estão aparecendo para fazer o que eles devem fazer. Mas esses crânios vão desencadear o que será o fim de uma nova era? Ou eles simplesmente serão usados como ferramentas de uma forma de inteligência extraterrestre para guiar a humanidade ao seu próximo estágio de evolução? Se for, essa inteligência observa esperando o momento certo? E de onde exatamente ela pode estar nos observando? Se seres extraterrestres existem no universo, onde eles estão? Essa foi a pergunta feita por Enrico Fermi, um dos principais cientistas do século XX. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o famoso físico Enrico Fermi, que fazia parte do projeto Manhattan para construir a bomba atômica, conversava em Los Alamos com alguns amigos sobre relatos de discos voadores. E Fermi, de repente, disse em relação a seres extraterrestres inteligentes, onde eles estão? E ele simplesmente queria dizer que, se havia uma civilização em algum lugar na galáxia que surgiu centenas de milhões de anos atrás, ela teve muito tempo para se espalhar por essa galáxia. Fermi disse: bem, se existe tantas civilizações por aí e todos esses planetas lá fora, então cadê todo mundo? O paradoxo de Fermi, como ficou conhecido, foi uma tentativa de explicar a falta de evidência de alienígenas, apesar da probabilidade matemática de sua existência. Até hoje, nos tempos modernos, nenhum cientista confiável, nenhum estudioso confiável pega qualquer evidência que antigos entusiastas dos ETs chamam evidência da existência deles e diz: isso é uma evidência de antigos alienígenas. Nenhum estudioso confiável faz isso.
E mais, o Projeto 7 de busca por inteligência extraterrestre existe há quase 50 anos. O fato de não encontrarmos nenhuma evidência radiotelescópica de extraterrestres se encaixa bem no paradoxo de Fermi, já que indica que se eles estão por aí, por que não ouvimos? E parece que nós não ouvimos eles. Mas nos anos 60, o astrofísico da MIT, John Ball, respondeu à hipótese de Fermi com uma outra bem controversa, a hipótese do zoológico. A hipótese do zoológico diz que estamos em um zoológico ou numa área selvagem, que eles abandonaram e vão deixar em paz para permitir que possamos nos desenvolver em nossa forma e velocidade próprias. Extraterrestres nos detectaram na Terra, mas escolheram não vir para cá, não invadir, mas nos observar como nós observamos animais no zoológico. Eles pensaram, vamos fazer um estudo desses terráqueos e ver que tipo de gente eles são. E por que eles fariam isso? Se, por um lado, não temos nada que eles queiram, e isso é verdade, por outro, não podemos interferir no que eles fazem, o que também é verdade. Eles estão lá vivendo sua vida e não estão prestando nenhuma atenção em nós, e nós não somos espertos o suficiente para dar uma olhada no que eles fazem. É nessa situação que estamos. Temos algo que olha para baixo e nos monitora. Estamos na placa de Petrie e não podemos nos afastar o suficiente para ver o que há por trás desses olhos, por trás do microscópio. Se os aliens estão nos observando agora, onde eles estão? Alguns acreditam que eles estão no espaço nos conhecidos pontos de Lagrange, chamados assim por causa do matemático e astrônomo Joseph Lagrange, que os descobriu em 1772. Existem 5 pontos desses entre o Sol, a Terra e a nossa Lua. O ponto de Lagrange fica entre 2 corpos, onde forças se equilibram. Pense em uma gangorra. Quando tem uma pessoa bem pesada e uma bem leve, há um ponto de equilíbrio nisso, e esse é o ponto de Lagrange. Enviamos alguns de nossos satélites aos pontos de Lagrange. É um ponto no espaço onde você pode ficar inerte por milhões de anos, se for preciso, sem ter que se preocupar com correções de curso. Se for a qualquer outro lugar no sistema solar para acompanhar o ritmo da Terra enquanto ela gira em torno do Sol, você vai mudar continuamente a sua posição. As pessoas falam sobre os pontos de Lagrange como um lugar onde uma nave espacial pode se esconder. Porque você não tem que fazer muito para ficar naquele lugar. Ele é equilibrado e você é apenas levado. Se uma expedição extraterrestre visitasse nosso sistema solar, eles poderiam colocar uma sonda nesses pontos específicos para nos observar, para nos registrar o que quiserem. Então, isso não é uma coisa proposta pela teoria dos antigos astronautas. Foram esses professores de universidade e astrofísicos que propuseram isso. Alguns dizem que outro motivo para os seres alienígenas não se revelarem ainda é porque eles ainda não nos consideram merecedores. Isso forma a base da hipótese da selva de John Ball. A hipótese da selva diz que se você tem animais como formigas que vivem na selva, não importa quanto eles sejam, suas chances de ver um ser humano são muito pequenas. E não por estarmos nos escondendo ou coisa assim. Simplesmente não temos motivos para entrar na selva e pisar nos formigueiros. Então, a ideia de que, provavelmente, estamos relacionados com a inteligência extraterrestre avançada, como um formigueiro é para os humanos. E o fato de nunca termos visto nenhuma inteligência extraterrestre é só por não termos nada que eles queiram. Podemos estar lidando com uma coisa que pode ter vindo e ido embora desse planeta literalmente milhares e talvez milhões de anos e que manteve a distância durante a última era da humanidade por motivos desconhecidos. E talvez esteja esperando que nós finalmente cresçamos. Uma coisa que pode ser dita com bastante confiança
que, se o contato for iniciado por eles, eles serão não apenas superiores a nós, serão extremamente superiores a nós. Eles não serão só iniciantes como nós. Eles serão bem mais avançados. Tanto a hipótese da selva quanto a do zoológico propõem que os aliens nos observam, mas mantêm a distância por enquanto. Mas e se não for isso? E se a missão alienígena for se integrar à nossa sociedade sem que seja detectável? Se for assim, eles estariam entre nós agora? De acordo com a teoria dos antigos astronautas, os aliens podem ter vindo à Terra por muitos motivos. Para a mineração, para acasalamento, para a conquista ou simplesmente para a exploração. Certamente queremos sair e descobrir sobre as coisas que não sabemos. Vemos a Lua e queremos ir até lá descobrir mais sobre ela. Vemos Marte e queremos ir lá. Queremos ir a Júpiter e enviamos nossas sondas. Então, se os aliens forem parecidos com a gente, talvez tenham o mesmo tipo de motivação. Eles só querem aprender. Como demonstramos curiosidade, há outras espécies por aí que têm a mesma característica. Seria muito egoísta pensar que somos os únicos exploradores nessa galáxia. Seria uma constatação muito triste sugerir que somos os únicos com cérebro que querem sair por aí explorando. Nossas jornadas pelo espaço foram breves e exploratórias, mas será que outros seres que viajaram milhões de quilômetros até a Terra podem ter ficado? Se ficaram, será que ainda estariam entre nós? Muitos teóricos dos antigos astronautas acham que isso tudo aconteceu no passado, que os extraterrestres vieram aqui, fizeram isso e fizeram aquilo, e depois voltaram para o seu planeta. Muitas evidências mostram que os extraterrestres que vieram para cá no passado nunca mais foram embora. Eles têm bases em algum lugar no planeta, debaixo de oceanos, dentro de montanhas. Na América do Sul, há fortes crenças de que muitos OVNIs saem de lagos e também debaixo d'água. O Lago Titicaca e outros lagos, no Peru, na Bolívia e em outras áreas da América do Sul, têm um tipo de base alienígena subterrânea e subaquática associada a eles. Se os aliens vinham até o nosso planeta, é pouco provável que eles não parassem na Lua no meio do caminho. A Lua é um olho nos céus. A NASA diz que a Lua é aparentemente oca. Durante as missões da Apollo, o módulo de comando bateu na Lua. E ela soou como um sino durante horas. Há crateras na Lua que não têm fundo. E alguns pesquisadores acham que essas crateras sem fundo, na verdade, são entradas para dentro da Lua. Quanto mais você sabe, maior fica o enigma da Lua. A Lua foi trazida de outro sistema solar para cá e colocada em órbita em torno do nosso planeta. Biólogos dizem que a vida nesse planeta nunca poderia ter acontecido sem a Lua, porque é ela que cria o efeito das marés. Sem o efeito das marés e sem o movimento rítmico nos oceanos, a vida nunca teria começado nesse planeta. Eu acredito que há evidências de que a Lua seja uma nave espacial gigante orbitando nosso planeta. Ela é ocupada por exploradores extraterrestres.
Isso é como o conceito da morte das estrelas de George Lucas em Guerra nas Estrelas, onde eles constroem uma lua artificial capaz de realmente destruir um planeta com a tecnologia. Mas se seres alienígenas usam a Lua como um tipo de satélite para a observação da Terra, é para quê? Qual seria o propósito? E onde está a prova? Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também. E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos: dentro de nós mesmos. Em algum lugar em nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós, talvez em nossos cérebros. Eu não acredito que extraterrestres antigos astronautas sejam o elo perdido. Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo, o elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos, o elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito: quer saber? Vamos desenvolver isso. Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos?